para fazer a leitura do Santo Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 31 a 35. A família de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião de hoje. A leitura da ata da reunião anterior será feita na próxima reunião. Leitura de correspondências. Arcos, 28 de novembro de 2011, a Câmara de Vereadores de Arcos. Senhor Presidente, a Emater MG Arcos, Grupo de Ação Ambiental Guaxinim, tem a honra de comunicar que as atividades desenvolvidas: produção de tomate orgânico no Sobradinho, horta orgânica suspensa em pneus na Santa Casa, centro de coleta de lixo rural no São Domingos e celebração regional das águas no Poliesportivo de Arcos, com 7.200 pessoas, foram selecionados pelos diários associados, Jornal Estado de Minas Gerais, como finalistas para o 10º Prêmio Furnas Ouro Azul 2011. Agradecemos a parceria da Câmara de Vereadores nos projetos de desenvolvimento sustentável e compartilhamos nossa alegria. Dia 30 de novembro de 2011, tivemos em Belo Horizonte, no Teatro Alterosa, às 20 horas, conhecer qual a nossa colocação final e receber o prêmio. Zenaido Lima da Fonseca, engenheiro agrônomo, e Irani Muniz Leão. Arcos, 24 de novembro de 2011, excelentíssimo senhor Vilmar Arantes Júnior, presidente da Câmara Municipal de Arcos. Senhor presidente, vimos pela presente fazer a entrega de cópia de manifesto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arcos, dirigido ao senhor prefeito em respeito ao cumprimento do convênio firmado com o Ministério da Agricultura para a cessão de 2 patrulhas mecanizadas para os pequenos produtores deste município, que entretanto ainda não foi regularmente cumprido. Assim rogamos dos ilustres vereadores e de Vossa Excelência, em particular, procederem à necessária ação para que possamos atender o benefício de uso das citadas patrulhas mecanizadas, pois, como se sabe, o preparo do solo para o plantio já se encontra atrasado com o início das chuvas. Com nosso cordial abraço, subscrevemos com a estima e apreço, Geraldo Rodrigues Teixeira, presidente. Ofício do Gabinete do Prefeito, 419/2011. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 116 da Lei 8666 de 93, inciso 21º do artigo 12º do Decreto Estadual número 43.635 de 2003, informamos a Vossa Excelência a assinatura do termo de cooperação para estágios obrigatórios para os cursos técnicos número 034/2011, convenientes município de Arcos e Colégio Dom Belchor, assinado em 17/10/2011, com vigência até 17/10/2016. E também a assinatura do convênio visando a manutenção da Casa de Cultura, convenientes município de Arcos e Secretaria de Estado da Cultura, Fundo Estadual de Cultura, valor R$ 75.000, sendo 15.000 de contrapartida municipal. Data da liberação dos recursos, 23/11/2011. Sendo, para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. A CODEMIG também nos encaminha o ofício aqui relativo àquele ofício encaminhado pela Casa, solicitando a reativação da mineração de propriedade da CODEMIG. Ele nos responde que
quanto ao empreendimento minerário, lavra e beneficiamento de calcário no município de Arcos, vimos informar que a questão encontra sob júdice em razão de ação judicial, processo número 114.420.81 de 2011, movida pela Mineração Corumbá, arrendatária, em face desta companhia. Em virtude disso, a Codemig não tem como reativar a mineração enquanto a questão não estiver definitivamente decidida pelo Poder Judiciário. Sendo assim, tão logo o referido óbice esteja resolvido, a Codemig tomará todas as providências cabíveis e necessárias visando a reativação do empreendimento através da realização de licitação em observância às disposições da Lei Federal 8.666 de 93. Sendo mais, para o momento, colocamos-nos à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Marcelo Arruda Nassif, diretor de Mineração e Novos Negócios. Entrada em projetos de leis de autoria do Executivo, números 68, 69, 70 e 71. Ofício número 429 de 2011, excelentíssimo senhor Vilmar Arantes Júnior, senhor presidente. O presente projeto destina-se a alocar recursos na Secretaria Municipal de Fazenda para cobrir gastos com a implantação de nota fiscal eletrônica, contratação de assessoria técnica, consultoria, treinamento, capacitação, orientação tributária e fiscal na gestão de receitas próprias do município. Também será utilizado na implantação do projeto Moradia Legal, que visa regularizar a situação fiduciária do bairro Jardim Bela Vista. As medidas tendem a melhorar e modernizar nossos serviços para melhorar e atender nossos cidadãos. Diante disso, solicitamos que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Claudenir José de Melo, prefeito municipal. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertas as dotações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias nele indicadas, e quando se fizerem necessários o seguinte crédito suplementar. Secretaria Municipal de Fazenda, dotação 33.90.000, valor R$300 mil. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, dotação 33.90.000, valor 248 mil, total 548 mil. Artigo 2º, os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei é a redução de dotação parcial ou total, o superávit financeiro e excesso de arrecadação. Artigo 1º, a abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011, conforme definida na Lei Municipal número 2.351 de 2010. Artigo 4º, a utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 30 de novembro de 2011, Claudenir José de Melo, prefeito municipal. Ofício número 430 de 2011. Excelentíssimo senhor Vilmar Arantes Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arcos. Senhor presidente, dentro da nossa linha de valorização do nosso funcionalismo, estamos encaminhando para a apreciação desta egrégia Câmara o presente projeto que visa a concessão de um abono pecuniário para nossos servidores. Sobreleva destacar que a egrégia Câmara sempre nos acompanhou neste mister e no que tange a valorização dos servidores, sempre obtivemos o apoio do nobre corpo de vereadores. Por esta razão, contamos mais uma vez com a aprovação do presente projeto que traduz as vontades do Executivo e Legislativo para o apoio dos nossos servidores.
Diante da exiguidade de tempo, solicitamos que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder em caráter específico um abono aos servidores municipais ativos. Artigo 2º. Farão jus ao abono todos os servidores municipais em atividade, incluindo os contratados por prazo determinado. Artigo 3º. O abono que se refere ao artigo 1º desta lei será concedido até o dia 31 de dezembro de 2011 em uma única parcela e corresponderá ao valor de R$ 400. Artigo 4º. O abono previsto nesta lei é concedido espontaneamente pela administração municipal no exercício 2011, não se incorporando aos vencimentos para nenhum efeito de direito e nem servirá de parâmetro para quaisquer vantagens. Artigo 5º. Não farão jus ao abono previsto nesta lei os agentes políticos e servidores que estiverem afastados de suas funções docentes, pedagógicas ou administrativas a qualquer título ou por qualquer motivo, inclusive por licença médica, afastamento sem remuneração, desde o dia 1º de janeiro de 2011 até a data da publicação desta lei. Artigo 6º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento do município para o corrente exercício financeiro, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Arcos, 2 de dezembro de 2011, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Ofício número 434/2011, excelentíssimo senhor Vilmar Arantes, presidente da Câmara Municipal de Arcos. Senhor presidente, após a aprovação do projeto que deu origem à atual lei número 2403 de 2011, conhecida como Lei de Ocupação e Uso do Solo Urbano, as polêmicas sobre a lei não cessaram. Desta forma, nós somos constantemente interpelados por questões constantes na lei e que não atendem aos anseios da população. Pelas razões, os setores do Executivo ligados à matéria se veem pressionados quanto a lei não corresponde às expectativas dos interessados. Destarte, promovemos um estudo sobre a matéria que redundou no projeto que ora submetemos à apreciação desta Casa. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 70, de 6 de dezembro de 2011. Altera a Lei número 2403, de 8 de abril de 2011 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal número 2403 de 2011 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 8º, parágrafo 2º. Na zona urbana de proteção ambiental, as áreas destinadas à preservação permanente compreendem. Inciso 2º, revogado. Parágrafo 3º. A zona de esporte e cultura compreende. Inciso 4º, revogado. Artigo 21º. A linha 3, faixa marginal na largura de 15 metros no entorno dos distritos industriais, a partir dos limites dos respectivos distritos. Artigo 27. Os parcelamentos devem atender às seguintes condições. Primeiro, é obrigatória a reserva de faixas não edificante, estabelecidas como fundamento em parecer técnico. Letra A, ao longo de águas correntes ou dormentes, com largura mínima de 15 metros em cada lado, a partir da margem. Letra B, num raio mínimo de 30 metros ao redor de nascentes ou olhos d'água, ainda que intermitentes. Parágrafo 1º. Para efeito de aprovação de novos loteamentos, os lotes deverão ter a área mínima de 200 metros quadrados, com no mínimo 10 metros de testada.
Inciso 1º, será permitido o desdobro em lotes com área mínima de 125 metros e testada mínima de 5 metros. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos loteamentos destinados a moradias populares do poder público municipal, devendo ter área não inferior a 125 metros quadrados, com testada mínima de 5 metros. Parágrafo 3º. As áreas não edificantes devem ser identificadas na planta de aprovação do parcelamento. Artigo 30º, parágrafo 1º. Parágrafo 10º. As áreas transferidas ao município devem ter, no mínimo, 10 metros de frente para o logradouro público e acesso direto ao sistema viário. Parágrafo 17, revogado. Artigo 32, parágrafo 3º. O loteador deverá apresentar nos termos da Lei número 6.766 de 79 e 11.445 de 2007, cronograma de execução de infraestrutura básica dos parcelamentos constituídos pelos equipamentos urbanos. Letra A, de escoamento das águas pluviais. Letra B, rede de distribuição urbana com iluminação pública. Letra C, esgotamento sanitário e, se necessário, estação elevatória. Letra D, abastecimento de água potável. Letra E, vias de circulação. Letra F, pavimentação. Letra G, vedação das áreas verdes em cerca de arame liso, com no mínimo 10 fios e postes de concreto ou similar. Letra H, a fixação de placas indicativas da denominação oficial de logradouros em suportes padronizados. Artigo 33. Aprovado o loteamento ou a sua modificação, deverá ser expedido ao alvará de urbanização com prazo de validade de 2 anos, que poderá ser prorrogado por igual período após a fiscalização do cumprimento e desenvolvimento do cronograma executivo da infraestrutura em andamento com a devida aprovação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, levando-se em conta a extensão do cronograma das obras de urbanização. Artigo 36, parágrafo 3º, revogado. Artigo 40, revogado. Artigo 56. Para edificação superior a 4 pavimentos serão exigidas: primeiro, área mínima do lote de 125 metros quadrados. Segundo, testada mínima do lote de 10 metros. Artigo 58. Desde que observadas as disposições da legislação vigente aplicável, será permitida a construção nos afastamentos laterais de fundo ou frontal da edificação. Primeiro, varandas em balanço com largura no mínimo de 1 metro, afastadas das divisas laterais do lote no mínimo de 1 metro. Na divisa frontal será permitida a utilização da projeção de até 2/3 da largura do passeio, incluindo qualquer elemento ou partes do seu guarda-corpo. Inciso 4º, afastamentos laterais e fundo das edificações será de no mínimo 1 metro. Parágrafo 1º, os imóveis residenciais, comerciais ou mistos ficam isentos do afastamento frontal. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 59, revogado. Artigo 91. Os lotes urbanos com medida inferior à prevista nos parágrafos 1º e 2º do artigo 27 poderão ser levados ao registro desde que tenham sido adquiridos de loteamentos aprovados antes da vigência desta lei. Parágrafo 1º. Os proprietários de lotes urbanos que possuam área inferior a 125 metros, adquiridos de loteamentos aprovados antes da vigência desta lei, poderão levá-los ao registro no prazo de até 4 anos após a publicação desta lei. Parágrafo 2º. Para o desdobro em 2 lotes pelo adquirente, os lotes, após desdobro, deverão ter uma testada mínima de 1 metro. Parágrafo 3º. Os anexos 1 e 2 são partes integrantes desta lei.
revogando-se os demais. Artigo 93. Revogam-se as disposições contrárias e, em especial, os dispositivos contrários da Lei Municipal número 2100 de 2006. Arcos, 6 de dezembro de 2011. Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Ofício número 435 de 2011. Senhor Presidente, o presente projeto destina-se a suplementar a Secretaria Municipal de Educação para acolher recursos para a construção de uma creche, Programa Federal Pro Infância. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 71, de 6 de dezembro de 2011. O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertos as dotações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias nele indicadas, e quando se fizerem necessários, o seguinte crédito suplementar. Secretaria Municipal de Educação, dotação 44.90.000, valor R$700 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei é o convênio Pro Infância. Artigo 3º. A abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011, conforme definida na Lei Municipal número 2.351 de 2010. Artigo 4º. A utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 6 de dezembro de 2011. Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Entrada em projeto de lei de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais da Câmara Municipal e da outras providências. Peço ao secretário para fazer a leitura. Projeto de lei dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais ativos da Câmara Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido em caráter específico um abono aos servidores municipais ativos da Câmara Municipal no valor de R$400. Artigo 2º. Farão jus ao benefício os servidores efetivos e comissionados em atividades, incluindo os contratados por prazo determinado. Artigo 3º. O abono a que se refere o artigo 1º desta lei será concedido espontaneamente pelo Poder Legislativo no exercício 2011, até o dia 31 de dezembro de 2011, em uma única parcela, não se incorporando aos vencimentos para nenhum efeito de direito e nem servirá de parâmetro para quaisquer outras vantagens. Parágrafo único. Não farão jus ao abono previsto nesta lei os agentes políticos e servidores que estiverem afastados de suas funções a qualquer título ou por qualquer motivo, inclusive por licença médica, afastamento sem remuneração desde o dia 1º de janeiro de 2011 até a data da publicação desta lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do Poder Legislativo. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Arcos, 6 de dezembro de 2011. Mesa diretora: Vilmar Arantes, presidente; Jamir Soares, vice-presidente; Pedro César, primeiro secretário; Eduardo Carvalho, segundo secretário. Entrada em projeto de lei de autoria do vereador Jamir. Declara de utilidade pública o Conselho dos Pastores Evangélicos de Arcos, Minas Gerais. Fazer leitura.
Declara de utilidade pública o Conselho dos Pastores Evangélicos de Arcos, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A partir da vigência desta lei, fica declarado de utilidade pública o Conselho dos Pastores Evangélicos de Arcos, situado na Avenida Governador Valadares, 689, Centro, em Arcos, registrado em livro próprio no cartório de registro de pessoas jurídicas. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 6 de dezembro de 2011. Jamir Soares dos Reis, autor da proposição. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do veto à lei que dispõe sobre alterações à Lei 2.253, de 18 de setembro de 2009 e da outras providências. Dispensar a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer favorável das comissões, encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2011. Coloco em discussão única e não havendo... Coloco em discussão única. E não havendo manifestação, coloco em votação secreta. Vereadora Marlene. Vereador Zé Aparecido, vereador Diocélio, vereador Eduardo Carvalho Faria, vereador Paulo Domingos, vereador Geraldo Cláudio, vereador Pedro César, vereador Vilmar Arantes Júnior, vereador Jamir. Queria chamar o assessor de comunicação Gilberto e o dono do portal Arcos, Jaime, para apuração, fazendo favor. Declaro aprovado o veto total
por 8 votos favoráveis e 1 contra. Queria agradecer ao Gilberto e ao Jaime. Fazer a leitura da indicação da vereadora Maria Marlene Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, Vilmar, antes eu dirijo essa licitação ao senhor prefeito. Antes eu gostaria de cumprimentar os companheiros, a imprensa aqui presente, todos aqueles que vieram nos prestigiar nessa reunião de hoje. A primeira indicação que eu estou remetendo ao senhor prefeito é que, atendendo às solicitações dos moradores da Rua Major Valeriano Macedo, para que seja colocado placa de estacionamento somente de um lado da rua, no percurso da residência do senhor Antônio Cipó até a PAI. Justifica-se essa indicação, uma vez que está intransitável. Sendo que existem 3 templos evangélicos na rua, o depósito da Mobilar, uma autoescola e os depósitos dos maiores supermercados de Arcos. Então, eles estacionam o carro de um lado do outro. Então, para quem entra na rua, está muito difícil. Né? O companheiro Paulo, viu, Paulo, se quiser assinar essa indicação comigo, faça maior. E quem mais quiser assinar, está à disposição. Está insuportável. Não tem jeito. Vereador, me dá uma parte? Pois não. Não seria melhor, respeitando a indicação de Vossa Excelência, não seria melhor fazer, seria sentido único e estacionar dos 2 lados somente e sentido único? Tudo bem. Tudo bem, porque quando colocar essas placas aqui perto da Secretaria de Educação, resolveu bem o problema. O vereador, se me permite uma interferência nesse assunto, o vereador Geraldo Cláudio, como a vereadora mesmo disse, aquela rua ali concentra-se alguns depósitos, supermercado, da Mobilar, então transita por ali caminhões para descarga. Se você permite o estacionamento dos 2 lados, a rua já é bastante estreita, aí você não dá condição para que esses caminhões transitem por ali. É necessário que realmente seja... Não, transitam, e quando você entra, companheiro, você não consegue isso, você tem que dar ré. Então, seria o mais sensato mesmo colocar o estacionamento de um único lado da rua. Realmente tem que ser rápido, porque lá qualquer hora vai ter um acidente feio, porque principalmente se vier os dois carros. Continuação o Paulo passa lá direto. Da São Geraldo até na Alves, continuação do que eles fizeram. Não é isso? Da Major Valeriano, teria que ser a continuação. Eles fizeram isso só naquela parte perto do remédio. Agora, as igrejas evangélicas, são muitos carros, né? Agora tem que ter uma solução para aquilo lá, porque não consegue passar. Então, essa é uma das minhas indicações que eu gostaria que o senhor prefeito, né? Não, maior prazer, pode parar na minha casa, mas que dê condição, né? Pode parar perto da minha casa, lá tem sempre um ônibus parado lá, né? Mas que seja de um lado só. Né? Bom, a segunda indicação, eu estou solicitando ao senhor prefeito que, atendendo os moradores dos bairros Jardim Bela Vista, Planalto e adjacências, estou solicitando que seja viabilizado para o próximo ano um projeto bom de bola e bom de escola para os alunos das escolas ali do bairro, e com mérito de participação, com mérito de resultado para aqueles alunos que tivessem bons resultados, né? E também no esporte, que eles criassem um mérito dessas participações, até porque lá tem muita criança e estão querendo que tem algumas pessoas que são voluntários que querem